Bom dia! Tudo bem? Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, né? Diz assim: Desta maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, olha o que Pedro diz aqui, né? Que Deus nos deu grandiosas promessas, para que por elas nós pudéssemos nos tornar participantes da natureza divina. E que a gente fugisse da corrupção que há no mundo, que é causada pela cobiça. Muitas vezes as pessoas oram, né? Na maioria das vezes elas pedem algo para Deus. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma casa na praia, eu quero um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando ela não recebe, ela se frustra, ela fica chateada. Mas nós temos que entender que, por causa da cobiça, Deus não permite que determinadas coisas cheguem à nossa vida. Porque por causa dessa cobiça e dessas coisas que as pessoas desejam, elas vão se afastar de Deus, elas vão perder a salvação, elas vão perder a promessa da salvação. Existem momentos na vida que pedimos muito ao Senhor por algo. Por mais que a gente se esforce e se dedique, parece que não somos merecedores, ou que o Senhor não deseja nos conceder o que lhe pedimos. Entenda que há coisas que Deus não concede, não porque Ele não possa te dar, ou porque Ele não deseja que você tenha, mas para não nos perder e também para nos ensinar a valorizar o que temos nas mãos. O Senhor quer nos ver preparados para receber as promessas que Ele tem para a nossa vida. Mas tenha uma vida que respeite o tempo determinado para cada coisa. A promessa é uma semente, e toda semente precisa passar pelo processo de fecundação para que possa desenvolver, florescer e gerar frutos. Então nós temos que entender o processo, né, como o da semente. Você primeiro tem que preparar a terra, né? Depois você vai plantar a semente, depois tem que chover, né? Você tem que molhar ela, você precisa ter cuidados com aquela semente para que depois ela venha dar fruto, para que ela venha germinar, para que ela possa ser uma árvore ou ser uma flor, uma planta, né? Enfim, então nós precisamos, né, cuidar. E assim é. Nós precisamos cuidar, porque o nosso coração, ele é o solo. Quando fala na parábola do semeador, né, que tinham vários tipos de solo onde a semente foi lançada. A semente é a palavra. Então, alguns receberam logo de bom grado, né, mas vieram as aves e comeram a semente. Né? Então, ou seja, os demônios, as situações, as dificuldades fazem muitas vezes com que a palavra se perde, com que a palavra se perca. As pessoas não dão crédito. Elas querem que as coisas se resolvam na vida delas como num passe de mágica, assim, ó. Tudo resolvido, e não é assim que funciona. Deus, ele primeiro, ele nos prepara. Por que você acha que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto? Para ver o que tinha no coração deles. Deus prepara ou eles para poder entrar na terra prometida. Só que todos aqueles que no deserto murmuraram e se voltaram contra Deus, eles morreram todos ali. Depois que os outros puderam entrar na terra prometida.
Então, para você ver, tudo é um preparo na nossa vida. Primeiro, Deus vai nos preparar e ver como está o nosso coração, para depois nos alcançar aquilo que nós queremos. E se ele vê que aquilo vai nos causar dano, vai fazer com que percamos a nossa salvação, ele não vai permitir que aquilo chegue até nós. E daí entra a frustração de muitos, a revolta, a murmuração. Por quê? Porque, na verdade, aquilo era cobiça. Era algo que ela queria para ostentar, para mostrar muitas vezes para os outros que ela também pode, que ela também tem. Só que não é assim que as coisas funcionam. Tudo aquilo que vem de Deus é para ser bênção na nossa vida e não uma maldição. E muitas vezes as coisas têm se tornado maldição na vida das pessoas, porque as pessoas têm forçado situações, querem coisas que não são para elas, né? Um exemplo, a pessoa quer ter o seu negócio próprio. Eu não quero mais ser empregado, eu quero ser patrão. Vai abrir qualquer coisa. Só que ela não sabe trabalhar com aquilo ali. Ela não tem o conhecimento, o domínio sobre aquele negócio que ela vai abrir. O que acontece? Ela vai quebrar. Ela investe muitas vezes ali o pouco que ela tem, aquilo que ela guardou durante uma vida inteira, e ela perde em 1 mês, 2 meses, ela joga tudo fora. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma maldição na vida dela. Fez com que ela perdesse tudo que ela tinha. Então, a mesma coisa, se eu for abrir um negócio, eu tenho que orar primeiro, pedir uma direção para Deus. No momento em que eu estiver pronto, preparada, Deus vai me dar as condições. Mas eu tenho que saber fazer aquilo ali. Eu tenho que saber administrar o meu negócio. Eu preciso saber fazer pão, por exemplo. Se eu vou abrir uma padaria, eu tenho que saber fazer pão, fazer bolos, fazer doces. Eu tenho que saber. Se eu não souber, como que eu vou delegar funções aos outros que vão me auxiliar? Né? Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas não sabem, elas não têm domínio sobre aquilo que elas querem. E Deus não quer que seja maldição na nossa vida. Por isso que as pessoas estão sendo tentadas pelas suas cobiças, pelos seus desejos. Muitas vezes a corrupção ali, né, o desejo dela é para se mostrar para os outros. Eu também tenho, eu também posso. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos promessas preciosas de Deus para a nossa vida, mas Ele vai liberar e vai nos dar quando nós estivermos preparados, porque são coisas preciosas. As promessas de Deus são grandiosas, são muito valiosas. E Deus não vai entregar um tesouro para a pessoa jogar fora, jogar pérolas aos porcos, como está escrito na palavra. Então Deus, Ele quer que aquilo que venha para nós seja frutífero, seja rentável, seja bênção e não maldição. Nós devemos estar preparados para isso. Aonde, né, diz aqui que Deus tem para nós, né? Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Muitas pessoas estão perdendo a salvação e irão perder a salvação por causa da cobiça, por causa de desejos do mundo.
corrupção do mundo, vão perder. Para a gente ser participante da natureza divina, nós devemos estar desprendido destas coisas, dos desejos da carne. Mas nós devemos almejar aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus. Nisso nós devemos pensar e almejar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, pensar como Deus. O que Deus tem para mim? Deus quer que eu faça assim. A palavra diz que Ele quer que na minha vida seja bênção e não maldição. Então, Senhor, me dá a direção. Eu quero bênção na minha vida, não quero maldição. Porque você tem que pensar o seguinte: cada decisão e cada escolha errada que você faz, pelas suas cobiças, pelos seus desejos, toda a tua família paga o preço junto. Porque tudo há um preço a ser pago. Se eu fizer uma escolha errada, não é só eu que vou ser prejudicada. A minha família também vai. Se a pessoa pegar todas as finanças dela, as economias dela e investir num negócio que ela vai falir e ela vai ficar endividada, aquilo vai atingir o orçamento da casa, vai atingir a sua família também. Então é isso que nós devemos refletir. Que tudo Deus quer que seja bênção na nossa vida. Porque se eu não souber administrar o que fica nas minhas mãos, vai se tornar uma maldição. E eu não posso ser levada por desejos da carne. Eu tenho que ser levada e direcionada pelo Espírito de Deus. Viver aquilo que Deus tem para mim, as promessas preciosas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós devemos cobiçar e almejar, as coisas do alto, para que nós sejamos participantes da natureza divina. Nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus todos os dias e ver o preço alto que Ele pagou para nos comprar, para nos resgatar, para nos devolver a Deus, para que a gente tenha aliança com Deus, para que a gente viva o melhor de Deus, para que a gente seja salvo. Jesus não faz nada e Ele não fez nada pela metade. A salvação é um pacote completo, que ela abrange todas as áreas da nossa vida. A sentimental, a espiritual, a financeira, a familiar. Todas as áreas são abençoadas quando nós estamos direcionados com a palavra, quando nós estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Só que tem condições ali. Se eu quiser e se eu ouvir, aí eu vou comer e beber o melhor desta terra. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que ouvir a palavra. O que eu falei ontem no devocional, né? Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, primeiro nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu não tiver os meus ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer para mim e quer falar para mim, eu não vou sair do lugar. Eu preciso estar atento à voz do Espírito, sensível. O Espírito Santo, ele vai nos direcionar para viver a promessa, o algo novo, o melhor que Deus tem para a nossa vida. Então, não cobice as coisas do mundo. Não queira um carro novo só porque o teu vizinho comprou. Não queira tal coisa só porque o teu colega de trabalho tem. Não. Você tem que dizer: eu quero aquilo que Deus quer que eu tenha, né? Em Provérbios fala, né, de
que fala ali que ele pediu para Deus dar somente aquilo que fosse necessário para ele, nem a mais e nem a menos, para que se ele tivesse a mais, ele não se desviasse da presença de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, quando recebem o muito, se afastam de Deus. Elas acham que elas não precisam mais de Deus, que elas já têm tudo. As pessoas acham que o dinheiro é tudo na sua vida, mas não é. Não é. Então, às vezes olham para a sua situação financeira, eu tenho uma situação financeira boa, estável, eu não preciso de Deus. E se afastam. Então, nós precisamos saber administrar todas as coisas. Se eu quero que seja bênção na minha vida, eu preciso estar firmada na palavra, a rocha, porque vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai bater as ondas, mas não vai abalar a estrutura da minha casa. Não vai ter fendas, não vai ter rachaduras, porque pode vir o problema que for. Se eu estiver firmada na rocha, na palavra que é Jesus, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pelas situações, vou passar pelos momentos difíceis, os dias maus, como diz a palavra, firmado na rocha, feliz, sem mudar o meu semblante, tendo a verdadeira paz que Jesus veio para nos dar, a paz que excede todo entendimento. Porque você já viu, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente continua falando da palavra, a gente continua sorrindo, e as pessoas olham para nós e dizem, meu Deus, mas como é que a pessoa consegue? Ela tá passando por isso, ela tá rindo, ela tá falando, dando uma palavra de ânimo para alguém, sabe por quê? Porque nós estamos plantados na rocha e nós sabemos que nada vai nos abalar. Podem vir situações, podem, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele disse, se eu venci, vocês também vão vencer. Mas nós não podemos ser levados pelas nossas cobiças. A palavra diz que cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. As pessoas são tentadas segundo aquilo que elas querem. Mas eu preciso orar a Deus e pedir, Senhor, se for bênção, eu quero, se vem de ti, se não for, eu não quero, Pai, na minha vida. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. Quando você orar por algo, você coloque, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Mas se não for para ser bênção na minha vida, que o Senhor tire esse desejo do meu coração e coloque o teu desejo no meu coração, o desejo daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero viver a bênção sem medida. Eu quero comer o que é bom nesta terra. Eu quero ter o melhor aqui, segundo a tua vontade, segundo o meu merecimento. Deus vai te acrescentar segundo as tuas necessidades, Deus vai sempre te dar. Mas não se esqueça que primeiro Ele vai ver como está o teu coração, para depois Ele te acrescentar as coisas que você quer. Por isso que Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é automático. As demais coisas Deus acrescenta. Porque Ele conhece o meu coração. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Primeiro eu tenho que agradar a Ele, para depois Ele satisfazer o desejo do meu coração. Primeiro eu tenho que fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que eu possa alcançar a promessa. Para que eu possa receber o precioso de Deus, eu tenho que fazer a sua vontade primeiro. Então guarde esta palavra no teu coração.
Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que ela venha para edificar, acrescentar, abençoar, Pai, a vida destas pessoas que de repente estavam frustradas porque pediram algo e não receberam. Pessoas que têm orado por algo e ainda não receberam. Que o Senhor venha lhes mostrar qual é a tua verdadeira vontade, Pai. Perfeita e agradável vontade para a vida dela. Que ela saiba esperar o momento certo, porque tudo que vem de ti, Pai, é bênção. O Senhor não quer maldição na nossa vida. O Senhor cuida de nós como aquele pai zeloso, amoroso, que tem o melhor para o seu filho, Pai. Que eles tenham esse entendimento que o melhor vem de ti. Mas nós precisamos te agradar, fazer a tua vontade para que as demais coisas nos alcancem e sejam acrescentadas na nossa vida. Eu abençoo, Pai, cada vida, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Um grande abraço, um bom sábado e que Deus te abençoe.